Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Estamos entrando no ar com o programa Comunicando Direito da AGESUL TV, canal 6 da NET. Lembrando aos nossos telespectadores que o nosso programa vai ao ar nas quintas-feiras às 13 horas, nas sextas-feiras às 21 horas e aos sábados às 20h30. O nosso programa hoje está composto da doutora Márcia Plácido, Lula da Silva. Estou errado? Da Silva. Não, certíssimo, diretor. Tá bom. Mas está usurpando aí, está havendo usurpação aí do nome do Lula. Pois é, não é? O que se vai fazer? Que nós somos da família Lula da Silva, né? Bom, porque todos nós somos democratas e republicanos. Então está justificado, está justificado. Compõe também o doutor Luiz Fernando Plácido e a doutora Márcia Plácido, que são os vermelhinhos do programa. E a doutora Ângela, doutora Lézio? A doutora Ângela, o senhor disse Márcia Plácido. E a doutora Ângela Beatriz da Silva. A Márcia 2 vezes. Então já... eu estou meio... É a única que tem o sobrenome do presidente. Caquético, já estamos ficando... Eu acho que foi por isso que ele não quis dizer. Não, mas eu falei os três vermelhos. Então está incluída... O meu não é usurpado, é de família. Está incluída na apresentação. Bom, inicialmente, hoje nós vamos falar sobre a Covid, vacinação, etc. e tal, e eu queria iniciar dizendo que hoje, na vacinação da Coronavac em Porto Alegre, eu senti vergonha de estar aqui, de ser gaúcho, não, de estar aqui no Rio Grande do Sul, né, há 40 e poucos anos, né, porque o que aconteceu hoje na vacinação da segunda dose da Coronavac foi um descalabro, foi uma falta de gestão, uma incompetência a toda a prova do nosso gestor público. Vocês sabem que o município tinha 5.000 vacinas ou 6.000 vacinas para vacinar 60.000 pessoas que estão com a vacina atrasada desde a semana passada, porque não tinha mais a vacina Coronavac. Então, o que aconteceu? Isso aí faltou gestão pública. Posso me corrigir? Eles tinham 4.800 doses, mas depois eles procuraram nos depósitos e acharam mais 4.800, tinha 9.000. Bom, tudo bem, mas 9.000 para 60.000... Nós precisamos 65 mil. 9.000 doses para 62.000 pessoas com a vacinação em atraso, não ia dar para nada. Ia dar esse pandemônio que foi a fila. A fila aqui no drive-thru da PUC, ela ia até perto de Viamão. Eu posso falar isso, porque eu fui lá tentar tomar a minha segunda vacina, né? E a fila estava passando a agronomia. Ela vinha por toda Bento Gonçalves, Salvador França, PUC, e isso o dia inteiro. Então, faltou gestão pública. Quando o administrador viu que ia faltar a Coronavac, o que ele tinha que fazer? Bom, vamos diminuir a primeira dose das pessoas para o Coronavac e vamos vacinar mais daquela vacina que está sobrando, que tem mais quantidade. Não, mas eu sempre digo, poder público é uma bagunça geral. Não, vacina essa aqui, dá essa segunda dose, porque, na verdade, o objetivo era vacina uma pessoa com a determinada vacina, guarda uma outra para garantir a segunda dose, né? Para evitar depois, que a gente corra o risco, né, que pode comprometer o efeito, a vacina fora do prazo. Diz esses políticos safados que não vai comprometer coisa nenhuma, mas não dá para acreditar nessa gente. Eles vão dizer, não, essas pessoas que não tomaram a segunda dose da Coronavac não vão ter problema nenhum. Não vão ter uma ova. Quem é que nos garante isso? Isso é conversa de político. Talvez atrasar 2, 3 dias, eu até concordo, mas se atrasar 15, 20 dias, que tudo indica que pode atrasar, eu não sei se o efeito daquela primeira vacina não vai perder o efeito.
E pelo que eu vi hoje, o gestor público é tão safado, tão sem vergonha e tão mentiroso que eu estive lá hoje na PUC e constatei em loco esses problemas. O que aconteceu? Como tinha essas vacinas de 5, arrumaram mais lá nos estoques, lá, cavalo lá estava escondido, talvez 9 mil, 10 mil. Nós tínhamos um déficit de 62 mil, ia faltar 52 mil pessoas para ser vacinado. Aí o que é que o drive-thru da PUC fez? Começou a vacinar a conta-gota. Entrava um carrinho por vez. Isso significava que lá dentro, vacinando, devia ter uma pessoa só. Ou seja, o político não queria... Porque se ele coloca 4 ou 5 pessoas a vacinar, em 2, 3 horas ele vacina todo mundo, e aí vai ter que dizer, acabou a vacina. E isso ele não queria dizer, porque o político é safado e ele visa só os fins eleitorais. Então, seria muito feio. Olha, 10 horas acabou a vacina, vão todo mundo embora. Não, ele começou a vacinar em conta-gota para chegar no final do horário. Olha, terminou o horário, pronto, só amanhã. Aí deixa mais umas vacinas pingadas lá para o outro dia. E lá o estacionamento da PUC, lá, a fila da PUC estava um pandemônio. E acho que deve ter dado muito incidente naquelas filas. Comigo, inclusive, estava ocorrendo um incidente. Não ocorreu o incidente porque eu resolvi... eu estava com a cabeça boa e não estava a fim de... Porque aconteceu o seguinte, não se sabia, quando fui lá na PUC, não se sabia onde é que terminava a fila. Aí o que é que eu fiz? Subi a Aparício Borges, fui quase lá na Glória para fazer a volta. E voltei para poder pegar a fila que vinha pela direita da Salvador França, eu acho que o perimetral. E vinha por ali, encostei, dei uma brecha na fila da direita e eu entrei. Entrei e parei. Já veio um cidadão de trás e disse, isso aqui é a fila da vacina. Eu disse, tá, tudo bem, mas eu também vou para vacinar. Mas a fila começa lá na Bento. Aí eu me questionei, internamente, mas onde é que está escrito que a fila começou lá? O que é que podia ter acontecido? Eu podia ter me insurgido, não, eu vou ficar aqui, eu quero ver se tu vai me tirar daqui da fila. E aí estava feita a encrenca. Se ele resolvesse me tirar da fila, ia haver reação e podia ter dado uma tragédia até. Não, talvez não, mas podia, era possível. Aí quando eu olhei, se eu ficar aqui nessa fila, a hora que eu chegar lá, estão vacinando um por um, não vai ter mais vacina. Eu vou me embora. E vim-me embora. Mas quantos incidentes outros não ocorreram como esse? Eu acredito que aconteceram muitos casos desses, e não sei se não resultou em agressão, em briga, e não duvido que tenha acontecido, porque a confusão era tanta, e não foi só lá na PUC, lá no Santa Mata, a fila dobrava lá, não sei quantos quarteirão, em todo e qualquer lugar, a fila era muito grande. E acho que o gestor público, se ele fosse inteligente, ele saberia resolver esse problema. Bom, eu só tenho essas quantidades de vacina, não vou poder vacinar muita gente, eu vou guardar essa vacina para quando chegar um outro lote maior e não faltar vacina para ninguém. Então, a vacina já deve ter terminado ali pela meio-dia, 1h, ou então fizeram a conta-gotas a vacina para não pagar o mico dizendo que tinha acabado a vacina. Isso aí, na verdade, foi, não resta dúvida, uma estratégia. Foi uma estratégia equivocada dos municípios e dos secretários. Não vamos culpar aí o Bolsonaro, porque ele distribui as vacinas e os municípios têm autonomia para administrar essa vacina. Então, venderam a nossa vacina, venderam a nossa vacina, ela não é vendida, deram a nossa vacina para outro, e agora se corre o risco de eventual ineficácia de uma primeira só dose. E ouvi um comunicado da prefeitura que disse o seguinte, que não vão para a fila, volte outro dia, mas voltar quando? Onde é que vai ter essa Coronavac? Estão dizendo que vai vir esse fim de semana, estão dizendo, mas aquilo que o político disse, eu já disse aqui no programa passado, político só para de mentir quando morre, ou a não ser que ele ressuscite, talvez ele ressuscite para voltar a mentir. Não dá para confiar neles, que vai ter vacina semana que vem. Não dá, porque eles não têm credibilidade nenhuma. Então,
eu fiquei, o gestor público ficaram vermelho de vergonha e acho que ficaram mais vermelho do que as cores da nossa bancada aqui, dos petistas. Eles não têm vergonha, doutora Luísa. Não, mas a vergonha deles, eu estou comparando a vergonha deles, que talvez tenha sido maior do que... eles ficaram tão vermelhos, ruborizados de vergonha, que eu acho que mais vermelho do que os PT. E aí, quem continua falou, aí? Não vamos culpar o Bolsonaro. Só falou, não vamos culpar o Bolsonaro. Vamos culpar o Bolsonaro, sim. Eu fui mal interpretado. A culpa vem lá de cima. Ela vem lá de cima e vem descendo. Sim. A culpa é dele que não comprou a vacina, a culpa é do governador que recebeu e não distribuiu corretamente, é a culpa do prefeito de Porto Alegre. Uma culpa em cadeia. Não soube, exatamente, é uma culpa em cadeia. Luiz, a determinação para aplicar todas as doses, né, sem reservar a segunda dose, veio do governo central. Mas acontece o seguinte, eu vou te dar um exemplo. O prefeito de Porto Alegre, lá, ele recebeu tantas mil doses. Se ele quiser guardar uma vacina para depois, ele guarda. Qual é o problema? Que crime ele vai estar cometendo? Mas ele tá certo que o governo federal vai fornecer todas as vacinas. Para mim, ele foi... quer que um prefeito que ama o Bolsonaro, que está assim, junto com o Bolsonaro, um governador que está junto com o Bolsonaro... Não. Ele foi o prefeito de Porto Alegre. O prefeito de Porto Alegre foi imprevidente, foi mau gestor, não soube administrar as vacinas. Bom, eu estou com tantas vacinas Coronavac, eu tenho vacina para tantos dias. Bom, então eu vou diminuir a aplicação da vacina Coronavac e vou aumentar a vacinação da Oxford, que essa aí parece que não está faltando. Faltou. Não era simples assim, doutor. Chegou 200 mil doses. Vacina 100 mil pessoas e guarda 100 mil doses para a segunda dose. A regra é essa. Não, eu acho que na verdade, ele pode fazer um gerenciamento. Bom, não preciso guardar 300, mas eu guardo 50, porque daqui a pouco vai vir mais. Eu vou, pelo menos, gradativamente diminuir a vacinação de uma vacina, que eu sei que vai faltar ali adiante, e passo a usar a outra. Faltou tudo, faltou boa vontade, faltou gestão, faltou competência e faltou tudo. Então, e é esse lamentável e acho que essas pessoas que foram de madrugada para as filas e dizem que hoje parece que já ia gente para a fila agora no início da noite. Não, nós comentávamos aqui que pessoas da nossa faixa etária são pessoas produtivas atualmente. Vivemos numa época em que a nossa faixa etária são pessoas que trabalham, que vão para a rua, que se expõem, que vão a fórum. No nosso caso, a gente vai a fórum, a gente tem clientes para atender, a gente recebe pessoas nos nossos escritórios. Então, a gente depende da vacina na sua plenitude, ou seja, nas suas 2 doses, dependendo da vacina que a gente toma, são 2 doses, e tem que respeitar aquele prazo indicado pelo laboratório que as fabrica. No meu caso, por exemplo, eu tomei a AstraZeneca. Eu acho que a doutora Ângela também tomou a mesma vacina que eu. E o laboratório indica que seja 21 dias, mas a Anvisa, aqui no Brasil, determinou que seja 12 semanas o intervalo entre a primeira e a segunda dose, que dá 84 dias. Então, no Brasil está sendo desrespeitado a própria regulamentação da vacina no seu laboratório, que indica que seja 3 semanas. Mas como ela tem uma potência um pouco maior, a Anvisa resolveu que seja 12 semanas ao invés de 3. Já tem um desrespeito à determinação do próprio laboratório. Então, eu já vejo aí um ponto negativo em relação ao que a Anvisa determina. E quero ver se vai ter quando chegar na verdade, de julho. Na verdade, a pandemia já começou a ser tratada mal lá no início, né? Começou com o Bolsonaro negando os efeitos, que era uma gripezinha, que todo mundo tem que pegar, ele queria o isolamento vertical, só isolar os velhos, quer dizer,
que os novos pegassem a vacina, a doença para ficar imune. Não, ela vem sendo administrada, a má gestão da pandemia, ela ocorre desde o início, não há dúvida. Por isso que a Covid, a CPI da Covid, vai apurar responsabilidades. Hoje ele está ameaçando editar um decreto para impedir que qualquer prefeito faça qualquer movimento em relação a isolamento social novamente. E quer que tudo esteja aberto o tempo todo. Ele ameaça com decreto para impedir que os prefeitos tomem medidas que tornem o isolamento algo obrigatório, nem que seja por um dia. Esse homem é louco. É um decreto totalmente inconstitucional. A qualificação desse homem, a qualificação desse homem é louco. A pecha que se pode atribuir aí é louco. Ele já foi afastado do Exército justamente por isso. E está mostrando a loucura agora. A loucura se transpôs de lá até agora. Doutora, eu gostaria de me manifestar no seguinte sentido. Doutora Luiz diz que já está no Rio Grande do Sul, há mais que no Rio Grande do Sul. Realmente, doutora Luiz, né, assim, é um gaúcho de coração, não é, doutora Luiz? E tanto que a doutora Luiz, até o nosso hino racista, a doutora Luiz defendeu, né, em determinada oportunidade. E eu queria dizer, doutora Luiz, que nós não podíamos esperar uma boa gestão, né, desses que aí estão, né, tanto no governo do Estado quanto na prefeitura, porque são governos que, na verdade, são neoliberais e são alinhados com o pensamento do governo central. Ou seja, o CNPJ tem mais importância do que o CPF. Eu não esperava nada dessa gente, né? Não votei nessa gente, não esperava nada, né? Bem como o Barão de Itararé, né? Se não me engano, né? De onde menos espera, lá que não vem nada mesmo. E daí, doutora Luísa, eu fico pensando assim, né? Aqui no Rio Grande do Sul, eu não sei, também eu não assisto, né, os canais locais, também não ouço mais as rádios locais, mas assim, eu nunca tomei conhecimento de que tenha sido feito, né, tanto pelo governo central quanto pelos governos estaduais e municipais, uma propaganda institucional relativa, né, às vacinas, aos protocolos que devem ser, né, cumpridos, né, por toda a população. O que a gente ouve falar? Né, que as pessoas deem a sua vida pela economia. A gente ouve falar que, né, lá, principalmente lá naquele inominável que está lá no governo, né, no mandatário maior, que a máscara, né, então ela pode trazer mais prejuízos ainda para as pessoas. Ele permanece receitando cloroquina, ele permanece falando sobre o kit, né, preventivo, e isso é uma vergonha. E eu assisti essa semana uma propaganda institucional que foi feita em Cuba em relação à vacina soberana, né? Uma propaganda lindíssima, né? Todas as pessoas interessadas, né? Preocupadas e acreditando na ciência, coisa que aqui é uma coisa assim, eu nunca imaginei que a nossa população fosse tão tacanha, fosse tão obtusa, a ponto de ir para a rua sem máscara, pedir a intervenção militar, né? Uma população que vai para a rua, que aglomera, e sabe, desdenha da vacina, né? Sabendo que os nossos hospitais estão numa situação lamentável. Então, eu fico impressionada com tudo isso que vem acontecendo. O que será que faltou, né? No momento em que existia efetivamente um governo, né? Lá no governo central, também aqui no Rio Grande do Sul, nas prefeituras, eu acho que faltou a conscientização política. Não só conscientização, capacidade também. Faltou capacidade também. Bem, né? É uma faca de uma conscientização, porém, caso isso tivesse efetivamente sido feito, o que iam dizer? Que estavam sendo doutrinadas as pessoas. Então, o senhor sabe como é que é gato escaldado tem medo de água fria, né? E assim, juridicamente falando, né, a gente vê também, né, o conservadorismo que tomou conta, né, do mundo jurídico, e até eu achei muito interessante o professor Lênin Streck falando que nós estamos vivendo um momento do corona juris,
né? Porque, na verdade, isso acontece dentro das universidades, né? E o paciente zero seria o calouro de direito que chega lá e recebe toda aquela carga reacionária de pensamentos retrógrados, né? Que fazem que muitos profissionais do direito se identifiquem com o inominável, né? O genocida, que hoje preside a República. Então, eu fico pensando, eu conheço profissionais da saúde que, ao mesmo tempo, são profissionais do direito, inclusive se dizem militantes do direito, né? Que defendem o genocida, né? Que se manifestam em suas redes sociais, que se manifestam publicamente, defendendo o kit preventivo, defendendo esse genocida, né? E isso nos dá uma repulsa em relação a essas pessoas. Bom, eu ouvi. Né? Então, eu gostaria de dizer também assim, ó, agora nessa CPI, o Mandetta disse ontem na CPI, né, que testes foram adquiridos e perderam a validade porque não foram aplicados, né? Ou seja, para que se pudesse fazer essa imunização de rebanho, que o Osmar Terra dizia, falava muito nisso, e o genocida, né, para poder manter tudo aberto e evitar o distanciamento, né, eu acredito que para isso as pessoas deveriam ser testadas. Se houvesse testes em massa, né, e daí as pessoas saberiam se tinham ou não, ou saberiam qual localidade, né, que estava com o maior número de infectados, então ali seria feito, né, um isolamento. Mas não, o genocida simplesmente ele determinou, né, e falou para o seu gado que assim deveria ser. O que acontece, né? Eu estava ouvindo essa semana que com a quantidade de mortos que nós temos no Brasil, já existe uma economia de 50 milhões na Previdência. Talvez isso tudo faça parte, né, de todo um plano arquitetado pelo genocida e pelos seus comparsas, né? Porque, até desculpe, doutora Luísa, eu ouvi uma expressão muito interessante, eu sei que o senhor não vai gostar, mas, na verdade, quando o Moro saiu do governo do genocida, foi uma briga de quadrilha ali, por isso que eles não se acertaram. E assim, só um comentário sobre isso aí, doutora Marta. Ele saiu do governo tanto quanto pelo Tati saiu. Por que o Tati saiu? O Moro saiu pelo mesmo motivo. E agora o Tati, porque quando ele viu que não ia ter autonomia nenhuma, ele pegou o boné e foi embora. A mesma coisa que fez o Moro. Pegou o boné e fez embora e fez muito bem. Confesso, doutora Luísa, que o do Taishi. Como? 29 dias. Sim, ele sentiu. Ele não teve estômago. Ele sentiu lá que ele não ia ter autonomia, porque o prepotente não, doutora Luísa, a gente sabe, né, que ali o que aconteceu com o Moro e o genocida foi uma briga de quadrilha, eu concordo plenamente. Há pouco tempo atrás encontraram isso fica mais por conta da senhora, isso. Essa afirmação. Fica por minha conta e risco, doutora Luísa. Doutora Luísa, outra coisa que eu achei assim, é uma coisa que não tem justificativa em encontrarem mais de 100 mil doses de vacina, quase vencendo, né? Porque ainda estava no Ministério o especialista em logística, né? Que é o Pazuello, que agora tremeu nas bases, né? E meteu atestado lá igual o genocida quando não queria debater com Haddad. Né? Agora, o Pazuello está apavorado e dizem, né, pessoas próximas a ele que ele está sendo instruído, mas que ele está apavorado, que ele tem tremores de pânico de pensar que vai ter que enfrentar essa CPI. Né? E assim, o doutor Luiz falou sobre o gestor público e tal, aí a gente fica pensando, se o Eduardo Leite se reuniu com o Luciano Huck, se reuniu com o João Dória, se reuniu com o Amoedo e se reuniu com Danilo Gentili, o que se pode esperar desse gestor? Né? Nada. Aí, doutora Luísa, ele tinha que se reunir com gestores do PT.
Não, doutor Aloísio, ele precisava se reunir com pessoas que, no mínimo, né, tivessem assim, uma envergadura para, né, para que poder. são os Então, petistas, que são os petistas. doutora Luísa, o senhor sabe que na época que o presidente Lula era presidente, eram vacinados 8 milhões de pessoas por dia, porque nós temos essa capacidade. E o senhor veja hoje quantas pessoas são vacinadas no Brasil. E hoje, e especialmente, a indignação que a gente tem é com a perda do Paulo Gustavo, né? Uma perda irreparável, um jovem de 42 ou 43 anos, né, que parece assim, espero que as pessoas saiam desse adormecimento de mais de 400 mil mortos através desse jovem, do Paulo Gustavo, porque o Paulo Gustavo, ele representa o trabalhador, o pai, a mãe, o marido, o filho, né? Ele parece que no Paulo Gustavo ficou de mais de 400 mil vidas, né? Que o Bolsonaro, não quero dizer esse nome, é o inominável genocida, daquele pensamento, né? Que era personificado no Donald Trump. Então, gente, eu acho assim, ó, é um dia triste, como ultimamente, né? O ano passado os dias foram muito tristes. Esse ano não tivemos grandes alegrias, além, né, do STF, né, começar a se reacreditar. A gente vê o nosso presidente Lula, que era um preso político com seus direitos, né, restabelecidos, mas ainda temos preso porque condenado por desacato, porque em 2016 foi no campo de futebol com a bandeira da presidenta Dilma. E hoje, né, 47 dias depois, a juíza determinou que fosse colocada uma cama para o Rodrigo Pilha, que dorme no chão, né, se sujeitando a ser. Então, gente, vivemos um momento de exceção, onde a morte simplesmente é uma coisa que estamos aceitando naturalmente. A gente ouve assim, hoje não morreram 4 mil, hoje foram só 3.700 pessoas. Que bom, né? Estamos chegando num platô, mas num platô de quase 4 mil vidas. Então, a indignação é muito grande. Eu tenho nojo desse genocida, eu tenho nojo dessa administração e, né, estendo o meu nojo a todas as pessoas que o apoiam, que o defendem, principalmente aqueles que se dizem profissionais da saúde e que me rasgam a Constituição quando eles recomendam o kit preventivo, quando sabendo que nós temos o direito à saúde, que é garantido pela Constituição Federal. Então, era essa a minha observação. Desculpem se eu me estendi, mas é muito triste viver num país que é governado por um genocida e tem ainda quadrúpedes que o seguem de uma maneira cega e doentia. Era isso, gente. Doutora Ângela. Impactante o discurso da doutora Márcia, mas não, o meu sentimento não é diferente do dela, né? A gente fica realmente impactado de ver, né, que tantas pessoas morrem todos os dias e que o governo ainda fica querendo na CPI da pandemia, que são médicos, né, que são profissionais da saúde, dizem que a cloroquina não faz efeito e que é um absurdo que se recomende, que se indique esse tipo de tratamento, né, a cloroquina e o kit preventivo, porque isso pode acabar, o efeito pode ser o contrário, em vez de salvar a pessoa, pode levar até a morte, né, e que, assim, eu vi hoje no depoimento, numa das respostas do ex-ministro Taish,
ele dizendo que uma das condições do governo federal para ele, enquanto ministro, era colocar na bula da cloroquina que aquela medicação era indicada para tratar o coronavírus, né, a Covid. Então, assim, é um absurdo tão grande, ele é um maluco de uma grandeza, assim, porque eu não sei como é que as pessoas conseguem continuar seguindo esse homem, né, e acreditando nessas coisas e ainda tomando esse tipo de medicação, que a gente sabe que se agravar o coronavírus, né, conforme os médicos dizem, tomar essa medicação pode atrapalhar o tratamento, né? Pode dificultar, e de que a maioria das pessoas que estão na UTI é porque tomaram o tratamento precoce, né? Então, quer dizer que se fosse bom, as pessoas não iam parar na UTI, né, se fizesse o efeito. Mas ele insiste nisso, que só me faz pensar que tem algum dinheiro muito grande rolando atrás dessa compra de cloroquina e dessa fabricação de cloroquina pelo Exército. E ele insistir nesse tipo de tratamento depois de 1 ano e meio, praticamente, de pandemia, né? 1 ano e tanto. Então, a gente vê assim, a esperança que eu tenho que essa CPI não termine em pizza, que ela consiga apurar realmente todas as falhas que esse governo cometeu na administração da pandemia. E essas falhas hoje são evidentes, porque se tivesse feito tudo como era para fazer, de uma maneira diferente, organizada, comprado vacina, incentivado as pessoas a tomarem a vacina, disponibilizado vacina para a maioria da população, hoje já estaria vacinada, a gente vê que não deu certo, porque 410 mil pessoas morreram. 410 mil pessoas morreram. Então, algo muito sério, muito grave está errado na condução da luta contra a pandemia, né? Então, é da gente se indignar mesmo, e é de se indignar quando se ouve deputados, senadores defendendo o uso disso por um simples interesse político. O Bolsonaro, politizou a pandemia, a Covid, desde o início. Não usem máscaras, eu não uso máscara, não tomo vacina. Ele está até agora dizendo que ele não vai tomar vacina. Então, assim, a gente é mais do que tu não ter um ser que consiga administrar isso tudo. É tu ter um genocida, é tu ter um maluco, um psicopata no governo. É isso que é. É o que representa para nós. Hoje, 410 mortes. Tantas pessoas que poderiam não ter morrido, né? Que não precisavam ter morrido. É de se lamentar. E com a morte do Paulo Gustavo, né, que a gente já não tinha muita esperança pela gravidade do quadro dele, um homem jovem, né, saudável, a gente perdeu, é como se tivesse perdido mais 410 mil pessoas, porque nós perdemos uma pessoa que tinha uma condição incontestável de nos fazer sorrir, de nos alegrar, de nos divertir, coisa que está faltando tanto, né, que nós estamos precisando tanto. Então, assim, a gente se sente órfão do Paulo Gustavo, órfão da alegria que ele nos proporcionava, né, que a gente sabe que nunca mais, né. Ele deixou 2 filhos com menos de 2 anos de idade, uma mãe, que foi sempre a inspiração dele, uma irmã, um pai, um marido. Não é fácil, gente. E milhares de brasileiros chorando por essa perda, né? Por mais uma perda, né? Então, que Deus tenha piedade de nós e que a gente consiga a segunda dose dessas vacinas, que todos que fizeram a primeira dose
tenham garantida a sua segunda dose. Porque não é... O problema todo é saber quando vai ser garantida. Quando e se vai ser garantida. Começou, estava certo. Quando começou correto. Já guardava a segunda dose. Veio uma ordem do Ministério do Ministério Miliciano da Saúde, como foi referido hoje, eu achei que é um termo apropriado, né? Porque tem algo muito ruim por trás disso tudo. Muito ruim. Não é só um maluco que não acredita no vírus. Tem muito mais atrás disso. Porque ele estava cercado de pessoas que poderiam lhe dar toda a orientação. Ele não é médico. Ele não é médico para receitar, né, indicar. Ele não é. Mas ele não quis ouvir. Por quê? Se tratando do Bolsonaro, a gente imagina o porquê, né? Tem um desvio aí atrás dessa insistência com a cloroquina, né? Por que não insistiu com as vacinas? Por que não insistiu com cuidados, com o uso da máscara? Por que não insistiu com álcool em gel? Por quê? Com distanciamento também, que ele era contra, né? É só a cloroquina. Então, a gente se sente muito mal no dia de hoje, porque se constata, né, com essa grande perda do ator e comediante Paulo Gustavo, mas a gente se depara também com a miséria que nós estamos vivendo, com a miséria de inteligência, com a miséria de boa-fé, com a miséria de empatia, né, de se colocar no lugar do povo que precisa sair para trabalhar, né, de se colocar no lugar do povo quando ele precisa da segunda dose da vacina para sentir-se um pouco imunizado, não totalmente, mas é um pouco mais tranquilo para poder sair e fazer as suas coisas. Então, assim, ó, o povo não é nada. Nós somos um lixo para esse homem, que ele sim é um lixo de gente, né? É um lixo de militar que se cerca de militares tão frouxos quanto ele, né? Basta ver o Pazuello correndo aí da CPI, né? Então, a gente se deparou hoje aqui no Sul, com esse dia cinzento que foi, né? Desde de manhã até o entardecer, o quanto as nossas vidas estão cinzas, o quanto a gente está vivendo dias nublados, verões nublados, outonos nublados, inverno, primavera. Não tem mais cor, gente, não tem mais sol, porque o nosso país está jogado às traças e esse homem está lá, festejando, comemorando. Ele teve... Mas o futuro dele é negro, o futuro dele é negro. É sombrio, doutora Luísa. É sombrio, é terrível, eu espero que seja mesmo. Até isso, esse tipo de gente faz nós nos sentirmos maus, porque a gente se pega dizendo eu tenho nojo, eu tenho asco, eu desejo que seja sombrio, e a gente não é assim. Mas é um desespero tão grande. Essas pessoas tiram da gente uma coisa tão ruim, que parece assim que para nós nos defendermos desse tipo de pensamento, nós temos que agir, né, e reagir com a mesma moeda, porque é isso que essa gente faz. Eles espalham uma onda de asco, de revolta, de insensibilidade, de arrogância. Essa semana mesmo a gente teve um telespectador que resolveu, né, fazer uma crítica ao nosso programa, mas em momento algum ele criticou o que se diz no programa. Ele criticou nós, as nossas, né, as nossas idades, a aparência, a nossa idade, se tinha um cabelo, se não tinha, se era novo, né? Assim, em momento algum ele veio com algum argumento que dissesse eu não concordo, eu não gosto do programa porque não falam isso, porque falam aquilo, mas não, eles são pessoas vazias, assim, tipo... Esse telespectador é um pobre coitado,
que não merece nem consideração. Mas ele nos fez Não, rir, mas, né? doutora Luísio, a gente cita, sabe, fulanizar, né? A gente está colocando, então, assim, ó, nessa criatura que teve, né, a capacidade de vir na página do programa e fazer esse tipo de observação, é porque essa pessoa, ela personifica os seguidores do genocida. Porque o senhor pode ver, porque, primeiro, eu penso o seguinte, que se a pessoa tem a capacidade, né, de votar no genocida, ela já é uma pessoa assim com um pouco menos verniz, talvez um pouco menos de instrução, por isso que ela votou no genocida. É um pobre coitado. Mal intencionada mesmo. É um pobre coitado. Ou ela mal intencionada mesmo, ela jamais vai disputar narrativa, porque ela não tem uma narrativa. E assim, não é? A gente não entra, né? Não estou ligando, né? Se a minha cabeça não é boa para certa pessoa, essas pessoas quando faltam argumentos, eles partem para a ofensa. Ele se referiu a mim dizendo que eu nem disfarço que sou de esquerda. Eu tenho orgulho de ser de esquerda, não preciso disfarçar. Eu sou de esquerda. Eu também. E, eu não sou. Eu não sou. A gente não está... Mas ele diz que o senhor tem tendências a ser de esquerda. O senhor vê, doutor Luiz, como essas pessoas são tacanhas, que elas acham que o senhor é de esquerda. É uma coisa, eu ser é outra. Mas a gente não está aqui para agradar ninguém. Esse aí é um pobre infeliz, que não deve ser feliz na vida dele, deve ser um infeliz, deve viver sozinho e idolatrando o seu ídolo. E acho que agora vou contar um fato, acho que esse telespectador, ele se enquadra num perfil de um comentário que eu vi de um bolsonarista hoje. Vocês sabem que o governo do PT não me é muito simpático, né? Me parece que nesses 14 anos, é a minha opinião, sei que não é a opinião dos colegas, nesses 14 anos ele fez um governo regular para ruim. Bom, aí esse internauta dizendo que o Bolsonaro foi está sendo o melhor presidente de todos os tempos. Eu quase caí duro ao ouvir uma afirmação dessa. Esse é o espírito desses bolsonaristas que não enxergam um palmo diante do nariz. Pois é. Mas, doutora Luísio, o genocida, ele desperta na gente uma coisa ruim, como a doutora Ângela disse, porque a esquerda é muito alegre, é muito esperança, é muito amor, né? E a gente se torna, né, pessoas amarguradas de ver tanta coisa ruim acontecendo. Só que o genocida, né, que é apoiado e idolatrado por essas pessoas, se sentem representadas no preconceito, né? Elas se sentem representadas na agressividade, elas se sentem representadas no negacionismo, né? Negando a ciência, elas são contra o homossexual, contra a mulher, contra tudo, né? E elas não se dão conta, ou talvez sejam tão ignorantes quanto, porque o genocida foi chamado de homofóbico, e daí ele disse o seguinte, que ele não sabia o que era homofóbico, não, de misógino. E ele não sabia o que era misoginia. E daí ele foi no Google procurar. Aí o que ele disse? Agora estão me chamando de gay, então eles estão querendo dizer que eu não gosto de mulher. Então quer dizer que fica difícil até de ofender o genocida, porque ele é uma criatura assim, tão obtusa que ele não consegue assim, entender um adjetivo mais pejorativo. Ele não consegue, porque ele não tem instrução suficiente para isso. Ele é um doente mental e nós estamos à mercê dele. Ele não tem remorso, ele não tem nada, né? Sei lá. E hoje também aconteceu... Gente, é que hoje realmente o dia foi demais com a perda do Paulo Gustavo. Hoje eu tive também hoje mesmo, eu tive que eu participo de um grupo de pescaria, e ali se troca as ideias. E vou dar o nome dele, Castelo. O nome dele é Castelo, mas é bolsonarista até debaixo d'água. Vai perder o amigo. Bom, não, ele saiu do grupo.
Então, ele começou a rebater comigo e com mais um outro parceiro, e ele vinha com argumentos e nós derrubávamos o argumento dele. Ele vinha com outro e etc. e tal. Aí, no fim, estou saindo do grupo. Não aguentou a discussão por falta de argumento. Não aguento, por isso que eles vêm com agressão, né? E o problema é que o genocida não ajuda. Eles não têm como argumentar, porque o genocida faz tudo errado, o inominável. Não, na Poderia verdade... dar minha opinião sobre a CPI, que eu não falei ainda? Vamos lá. Por favor. Eu gostaria de falar que a CPI, eu vi uma boa parte do Mandetta ontem e uma parte menor do Nelson Teich hoje. Ambos referiram à reunião em que, sobre a cloroquina, em que estava presente o Carluxo na reunião. Aí eu me pergunto, o que o Carluxo entende de medicação, de medicina, de tratamento para a Covid? E o Carluxo é o maior entusiasta em que a Anvisa colocasse a cloroquina na bula desse medicamento, para que passasse a constar que ela era eficaz no tratamento do Covid. Aí dá para ter uma ideia do que é o Ministério da Saúde com o Bozo tentando impor regras até dentro da própria Anvisa. Aí o ministro Mandetta também falou que ele era obrigado a manter a equipe dele, ele sentia na obrigação de manter a equipe, porque a equipe dele era extremamente técnica. Mas o Flávio Bolsonaro queria que ele trocasse toda a equipe, porque não eram pessoas deles, da família Bolsonaro. Ele queria que trocasse toda a equipe. Então, ele também se sentia que ele não tinha autonomia para continuar à frente do ministério. E ele estava com um cartaz muito grande no cenário nacional, em função de que ele prestava contas diariamente do que vinha acontecendo e que ele avisou o Bolsonaro que até o final do ano, se não fossem tomadas medidas mais rígidas, tipo distanciamento, afastamento, distanciamento social, talvez um lockdown, chegaríamos ao final do ano de 2020 com 180 mil mortos. Ele disse que ele errou por 11 mil mortos, que teve 191 mil mortos no final de 2020. Eu gostaria de ressaltar também a boa condução que está sendo dada pelo senador Aziz, pelo vice, o Randolph, e pelo relator, o Randolph Rodrigues. Também gostaria de falar agora me fugiu, deixa eu ver aqui nas minhas anotações, do Eduardo Pazuello. Ele teve Covid em abril, eu acho, de 2020, e nessa época ele se reunia com o Bolsonaro, sem máscara, sem nada, ele não cumpriu quarentena nenhuma quando ele teve o Covid. Mês passado, ele desfilou pelo shopping no Amazonas, em Manaus, sem máscara, com a desculpa que estaria procurando máscara para comprar. E agora ele esteve com 2 assessores que estavam com suspeita de Covid, e aí agora ele tem que cumprir quarentena para não comparecer presencialmente a uma sessão da CPI. É um general covarde, totalmente covarde, como são todos os ministros que se sujeitam ao Jair Bolsonaro, que tem medo dele, assim como generais que tomaram vacina escondido do Bolsonaro por temer perder a vaga que tem lá, por temer ser reprimido por esse capitãozinho que se acha o dono do Brasil. Eu também faço minhas as palavras da doutora Márcia, eu tenho nojo desse fascista e de todos os que o acompanham. Era isso que eu queria falar. Quantos minutos nós temos, Felipe? Exatamente 5 minutos. Tá. Bem, pessoal, está chegando... Nós temos 5 minutos para terminar o programa. Queria que cada um gostaria de fazer 1 minuto para as considerações finais para cada um. Já quero emendar meu minuto final, então. Vamos lá. Eu esqueci de mencionar a tristeza que eu fiquei com o passamento do Paulo Gustavo. O Brasil foi dormir triste e acordou mais triste ainda. Paulo Gustavo significava uma pessoa inteligente que nos fazia rir para a vida. Temos um presidente que ri da morte. O Paulo Gustavo fazia a gente rir para a vida, rir da vida. Nos fazia sentir para cima. Nós temos um presidente que nos coloca para baixo a todos os dias, que não respeita a dor do povo brasileiro. Paulo Gustavo
acima de tudo, era um brasileiro que nos orgulhava em todos os sentidos. Paulo Gustavo, vá em paz, tua missão foi cumprida com dignidade e com muita sabedoria. Para mim, tem meus aplausos. Vá com Deus, Paulo Gustavo. São meus aplausos. Vou fazer silêncio. Eu gostaria de dizer que eu fiquei feliz agora porque foram convocados os ministros das Relações Exteriores e das Comunicações na CPI. E também o Paulo Guedes vai ter que se manifestar também, vai ser convocado, foi aceito ontem, né, o pedido do Randolfo Rodrigues. Eu acho que o Paulo Guedes tem, sim, que se manifestar. Também eu digo, né, que é com muita tristeza isso, né, um dia muito triste, mas o Paulo Gustavo, né, nos fez rir demais, e eu digo para ele, né, como aquele poema, se não me engano, do Orfeu, assim, vai tua vida, pássaro contente, vai tua vida que estarei contigo. Doutora Ângela? Só uma despedida, só o meu aplauso ao Paulo Gustavo. Vai em paz. Bem, eu queria dizer aos nossos telespectadores que, pelo que se verificou das audiências que houve da Covid ontem e hoje, né, o ministro Mandetta saiu do governo por não querer se tornar um capacho do Bolsonaro. Ele estava com a autonomia dele limitada, ele não podia desagradar o chefe, e o mesmo ocorreu com o ministro Tachi. Ou seja, o que é que eu estou fazendo aqui se eu não tenho autonomia para fazer nada? E pedir o boné. O mesmo aconteceu com o Moro. O Moro levou algum tempo ainda para fazer, para ele se dar conta disso, levou 1 ano e alguma coisa. Quando ele viu que não ia ter autonomia, ou seja, o outro estava passando por cima da autoridade dele, nomeando o chefe da Polícia Federal, que não era, me parece, não era uma pessoa boa, pegou o boné que nem o Tachi, que nem o Mandetta, e fez muito certo. Então, não é essa aí que a esquerda informa que ele saiu porque fez besteira, etc. Não, ele fez muito bem, saiu com dignidade, porque não se sujeitou a esse nosso nefasto presidente da República. Então, doutora Luiz, o Mainardi, numa entrevista com o doutor Cacai, ao final ele mandou o doutor Cacai tomar, né, uma expressão bem chula. Sim. Foi demitido pela TV Cultura. Única pessoa que saiu em defesa do Mainardi, do antagonista, quem foi? Sérgio Moro. Porque são do mesmo nível. Aquilo, doutora Luiz, eu lamento lhe dizer, mas foi briga de quadrilha, sim. Ele foi 1 ano e 4 meses. Qual era o objetivo? Qual era o objetivo da quadrilha? Qual era o objetivo da quadrilha? Assaltar banco? Lula. O objetivo da quadrilha é assaltar banco, praticar terrorismo, sequestrar embaixador? Qual era o objetivo? Doutora Luiz, o objetivo era entregar o Brasil. Conseguiram destruir a quadrilha era para isso. O Moro demorou mais de 1 ano. Como é que eles iam entregar o Brasil? 1 ano e 4 meses, doutora Ângela. Ele é mediano. Isso aí são os visionários petistas que têm isso na sua mente. Que, na verdade, e ele foi para os Estados Unidos tomar vacina, doutora Luísio. O Moro foi para os Estados Unidos. Se eu tivesse dinheiro, eu também ia. Né? Porque a mão dele está suja de sangue dessas mortes também. Se eu tivesse dinheiro, ele fez campanha para o Bozo. E, ai, que nojo, eu disse esse nome inominável. E doutora Luísio, ele fez campanha para o inominável e ele brigou só 1 ano e 4 meses depois. O que está deixando todo mundo desesperado? Ele foi nos comícios, Lula né? em Brasília se reunindo com autoridades nacionais e internacionais. O programa acabou, doutora Luísa. Está terminando, vocês não querem deixar eu terminar, vocês querem alimentar a discussão. Então, dito isso, e entendendo que, na minha opinião, essa pandemia, essa CPI, na verdade, o objetivo dela é o impeachment, que não vai se realizar porque precisa um quórum muito qualificado para derrubar um presidente. Não é muito fácil. Acho que não vai dar em nada, e tomara que eu me engane, porque eu quero que dê alguma coisa. Dito isso, eu agradeço os nossos fiéis telespectadores pela audiência
e me despeço em nome da minha bancada, que nos aguardem até o próximo programa. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201.